Náutico renova o contrato com o atacante Caion, vínculo do atleta formado na base Alvirrubra encerra no final deste ano. Por traidor Santana. Náutico acertou a renovação do atacante Caion, o vínculo encerrava no final deste ano e foi ampliado até dezembro de 2027. O atleta de 21 anos é cria das categorias de base do Timbu e ele estreou profissionalmente em 2002, com 3 partidas disputadas. Aí segue aqui, dizendo que no ano seguinte, 2023, no caso, foi 24 jogos, marcou 3 gols, deu 2 assistências, que foi o melhor momento quando ele sofreu a lesão, que foi na estreia da Série C, né, de 2023. Aí, neste ano, o Caion participou de 14 jogos, sendo apenas 2 como titular, e que o atacante marcou 2 gols e 1 assistência. Além da renovação de Caion, o Náutico segue no mercado em busca de reforços, principalmente para o setor ofensivo. O clube ainda faz tentativas para fechar com alguma contratação até esta terça-feira, quando encerra a janela. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas parece que a expectativa para mais contratações não é muito boa, não. Aí, mesmo se não tiver sucesso com o prazo, a diretoria Alvirrubra, aqui ainda em relação às contratações. Vamos lá. A questão de Caion é o seguinte. Eu estava sabendo dessa renovação de Caion, porque, na verdade, já teve um imbróglio para a renovação de Caion, tá? Teve um certo desentendimento aí entre os empresários de Caion, junto com o jogador, na renovação com o Náutico. Isso já veio se estendendo aí durante um tempo. Inclusive, quando tem a chegada de Hélio, ficou até público que Hélio queria utilizar o jogador, mas o jogador, como não estava querendo renovar, ficou naquela situação. E aí, bota para jogar, tal, não sei o quê. Aí Hélio provavelmente... Que sempre tem essa frescura, né? Sempre tem. Aí ele deve ter conversado com o jogador, olha, eu quero utilizar você, mas você precisa renovar com o clube e tal, não sei o quê. Enfim, no final das contas, tá aí, o jogador tá renovado. Eu fiquei sabendo dessa renovação, que já estava praticamente acertada, ela é assinada agora, mas ela estava acertada já faz uns 15 dias, 20 dias. E em contato com uma pessoa do Náutico, eu falei assim, veja, eu fiz uma provocação, tá? Não é que eu discorde. Eu provoquei na seguinte forma, eu disse, mas vai renovar para quê? A resposta da pessoa foi assim, tem que renovar. Tudo bem que deve ter gente no futebol que pode ser que tenha lá as suas razões para fazer a renovação. Mas eu tenho um pé atrás, tá? Eu arrisco dizer que eles renovam com o jogador meio sem ter convicção de qual o potencial do jogador, quanto o jogador vale e como vai utilizar o jogador. Renova porque é da base, já jogou no profissional do Náutico, tá aí, vamos renovar porque perder ele fica feio. A impressão que dá é essa. E, de novo, aqui, não é uma discussão sobre se tinha que renovar ou não. Na verdade, é uma análise sobre o Náutico, quando faz uma renovação dessa, ele sabe o que está fazendo? Porque não é algo automático, tá? Não é um jogador que hoje todo mundo avalia como é uma joia e esse cara tem, com certeza, tem valor de mercado. Não, eu tenho minhas dúvidas. Querendo ou não, já é o 3º ano profissional de Caion. Ele já teve uma lesão longa. Um ano passado ele não conseguiu recuperar, não conseguiu atuar bem, tá? Esse ano ele não conseguiu se firmar no time. Ele está começando a aparecer em contextos de final de partida, muito por causa de Hélio, tá? Só que Hélio está pedindo para contratar ponta. Então, veja, ele não está satisfeito com ele. Não só com ele, mas não está satisfeito também com o Talicinho. O Talicinho esse, que hoje está à frente de Caion, né? Pelo menos nas oportunidades está, porque Talicinho chegou a jogar jogo de titular, Caion ainda não. Então, na verdade, o primeiro debate, antes de a gente debater se deve renovar ou não, é isso. O clube sabe o que está fazendo, o clube sabe se esse jogador vai dar retorno, seja no campo ou seja um valor de uma transferência. É essa dúvida que fica. Eu não confio na visão da diretoria. Eu não confio. E veja, o jogador vai ficar aí até 2027 agora. Não sei. Como é que vai ficar o ano que vem? O planejamento vai ser para contar com o jogador? A gente, quando fizer as contratações da formação do time, vai ser sabendo, olha, Caion é um dos nossos pontas, porque na hora da onça beber água,
Ninguém confia em jogador da base, principalmente essa diretoria. Os jogadores da base só jogaram esse ano quando não tinha mais alternativa. E pior, foram os jogadores da base errados. Veja só. É uma falta de planejamento, Chapo, tão grande com os jogadores da base, que quando o Náutico utilizou foi por pura necessidade, porque não tinha quem botar em campo. E na hora que colocou em campo, foram os jogadores errados. Porque para esse ano, a gente tinha um LK muito mais maturado, muito mais. O Náutico não aproveitou o LK. Entrou um jogo só e fez gol. O Náutico manda LK para o sub-20 do Inter, tá? Era o nosso principal jogador da base e o Náutico não soube gerenciar o uso dele, tá? A gente teve o destaque da Copa São Paulo sem nenhuma espécie de utilização, que foi Alanzinho, numa posição que a gente sempre teve necessidade de jogadores e que apareceu muita oportunidade, posição de volante sempre tem oportunidade de estar aparecendo algum jogador. A gente teve contusões o ano inteiro na posição e ele poderia ter entrado, tá? Aí o Náutico foi dar oportunidade, quase sendo obrigado a Caion, agora há pouco com Hélio, a Talicinho, jogando como titular, que a gente nota que Talicinho não tem condição de ser titular do Náutico, e a Léo Mago, um jogador de 23 anos, que depois de passar quase 7 anos no clube, só vem ter a oportunidade aos 23 anos. E quando entra em campo, fica nítido para qualquer pessoa com capacidade cognitiva de somar 2 mais 2, que ele não está no nível de Série C. Não está. O jogo contra a Ponte Preta de Léo Marco foi constrangedor. O jogador deu carrinho num atleta nosso. Então, essa que fica a crítica aí, não é uma discussão sobre renovar ou não com o Caion. A crítica é sobre o Náutico toma essas atitudes sem saber o que está fazendo, com medo da repercussão. Porque Caion é um jogador que já está aí há um tempo, um jogador que ainda é jovem, aí bota na cabeça de que tem que renovar de qualquer jeito. Com qual salário? Eu não acredito que Caion esteja renovando até 2027, depois de 3 anos no profissional, com salário de jogador de base. Ele deve estar renovando com salário de jogador do mercado. Então fica aí. E para mim o que me deixa confuso é esse tempo de contrato, acho. 2 anos, velho. Até final de 2027. No jogador que não é unanimidade, não fez nada esse ano para que fosse um destaque. Assim, por que não? Parece que é só para diminuir salário. Tipo, ó, vamos negociar aqui o salário. Como é que a gente pode fazer para não pagar talvez um valor cheio de mercado? Bota 2 anos. Aí faz essa composição, chega num valor, né? Porque negociar salário é especialidade da casa. E faz, assim, mas se o Náutico tem alguma projeção para Caion daqui a 2 anos, se ele vai ser utilizado, ninguém sabe. Depende muito do treinador, depende praticamente exclusivo do treinador. O clube não tem nenhum plano quanto a isso. Meio muito bagunçado. Ele está com quantos anos? 21. Ainda existe a possibilidade de Náutico estar de olho em alguma possível negociação, não, né? Eu acho que não, Chapo. Eu acho que é muito tempo, Cláudio. Chapo. Ele está o quê? O jogador não rende há muito tempo. Sim, ele tá sumido, né, do mercado, né? Ele tá sumido. O único grande momento de Caion foi no primeiro semestre de 2023, pô. Na estreia da Série C, ele machuca. Ele volta naquela final do Pernambucano de 2024. Foi uma utilização bizarra dele ali. Alan, eu acho que de vingança ali, botou o jogador. O jogador não tinha condição nenhuma de atuar aquele jogo. Foi patético aquele segundo tempo com o Caion em campo. Completamente perdido, sem nenhum tipo de ritmo de jogo. E ainda jogando centralizado, assim. Foi inacreditável a utilização dele ali. E ele não conseguiu engrenar na Série C de 2024, nem foi tão utilizado. Esse ano também foi pouco utilizado, tá? E volta agora a receber alguma minutagem em final de jogos, porque o elenco do Náutico é curto
e porque mudou o treinador e ele dos Anjos, digamos que assim, que esteja com 2 dedos de boa vontade com ele. Então, veja, difícil o Náutico tá fazendo essa renovação porque tem uma negociação à frente. Não acredito nisso. No futebol tudo é possível, tá? No futebol a turma tá pagando 60 milhões aí pro Soteldo, mas geralmente essa sorte a gente não dá, não. Porque pode. Assim, é uma renovação muito estranha, né? Do nada, essa renovação aparece. Não é estranha. Veja só, Chapo. É estranha se você for analisar com olhos técnicos de dizer o seguinte: veja só, se eu for renovar com um jogador, eu quero que o jogador me dê resultado ou em campo ou numa venda e eu tenho um planejamento para ele. Aí parece estranho, Chapo. Agora, vindo do Náutico, eu não acho estranho. Porque o Náutico pensa o seguinte: é um jogador da base, pô, que a gente tá aqui, pô, é nosso patrimônio, tem que renovar sim. Sem fazer nenhum planejamento de uso do jogador, sem saber mensurar quanto o jogador vale. Meu irmão, o Náutico renovou com o Felipe Radaeli, Chapo. O Náutico renovou com o Léo Mago. E Felipe Radaeli... é porque Granja quis, né? Tipo, ele olhou, ele falou aqui no Timbucast, que olhou o jogador, disse que era bom e tal. Léo Mago é a mesma coisa. Felipe Radaeli nem foi usado ainda, né? Um segundo no profissional não teve. E foi renovado. Eu era um cara que já tinha estourado o limite de idade. Assim, eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim, porque nem no Sub-20 eu vi jogo dele. Assim, eu não recordo ter visto um jogo dele pelo Náutico. Em Sub-20 nem nada. Deve ter jogado. Agora, é uma renovação porque, eu achei que ele estava bom nos treinos. E, pô, como é que você quantifica isso? Como é que você coloca isso no salário, num tempo de contrato? É muito e numa pouco. posição, João, numa posição que o Náutico ficou carente o ano todo. E mesmo assim ele não conseguiu jogar. E veja, na época eu falei sobre isso. Até a perna do jogador influenciava na decisão de utilização do jogador ou não. Porque Felipe Radaeli é canhoto. Aí você diz assim, qual é o problema dele ser canhoto? O Náutico só tinha, em janeiro, meio-campistas canhotos, pô. Eu não vou nem falar de Souza, que é volante, que é canhoto também, mas não vou nem falar dele. Esquece Souza. O Náutico tinha Patrick Alain canhoto, o Náutico tinha Giovani canhoto e Felipe Radaeli canhoto, porra. Assim, eu acho, o futebol tá aí há 140 anos. Mas eu acho que se você for ter 3 meias no seu time, é melhor você ter um 10 também. Você colocar 3 canhotos, eu acho meio estranho. Mas o Náutico fez o meio campo com 3 canhotos. Felipe Helena mais um canhoto, mesmo assim não conseguiu ter chance. Mesmo o Patrick Alain oscilando durante o ano. Vamos lá. Próxima parte aqui, já vamos para Raimar agora ou vamos ficar em Caion ainda? Vamos para Raimar já, né? Acho que já dá para ir para... Antes, vamos matar logo esse assunto aqui, que é... Deixa eu ver se tem aqui um link aqui. O Cláudio foi preguiçoso e fez uma matéria só. Deixa eu entrar aqui. Que é a questão das contratações do Náutico, né? Eu acho que está naquela mesma matéria. Eu vi se... Ele juntou as duas, é preguiçoso demais. Mas a questão é o seguinte, que o Náutico... Irmão, não dá não, velho. Não dá para você navegar no site do GE, não, pô. É toda hora uma coisa pulando na tela, velho. Pô, eu ia fazer um comentário aqui sobre alguns sites que eu entro, que tem muitas coisas na tela também. Mas eu não vou comentar, não. Mas é muita coisa, pô. Calma, galera, deixa eu ler. Porra, bicho, que agonia. Mas a informação, Chapo, é essa que a janela está fechando amanhã. Teve um ruído durante o dia que o Náutico estaria tentando aí. Parece que jogador, enfim, tinha um jogador aí de um time de Série B que o Náutico estava tentando, mas fez a opção de falar primeiro com o jogador ao invés do clube, e isso não foi bem visto lá no clube de origem do jogador. E provavelmente essa contratação não vai acontecer, tá? Então o Náutico vai terminar essa pequena janela só com o Raimar e o Matheus Silva, que é mais ou menos o que o Edgar já tinha apontado, né, naquela coletiva.
E o Náutico agora só vai fazer contratação na janela de julho. É preocupante. Por um lado, tem a questão do... Vai ter poucos jogos, né? O Náutico pega o Maringá no final de semana agora e depois tem uma nova parada, tá? Que já vai se aproximar ali da virada do mês para julho, né? Então, digamos assim, quantidade de jogos, não vai ter 4 jogos esse mês. São 3 jogos. Então, mas o Náutico precisa de jogadores para ontem, né? Mas em compensação vai ter a volta dos jogadores que estão contundidos, os que já voltaram vão pegar mais ritmo de jogo, então o técnico vai ter algumas opções, mas ainda falta contratação, né, gente? Falta contratação, o Náutico precisa de jogadores de lado de campo, o Náutico precisa de meia, até porque Patrick Alain não caiu nas graças de Hélio dos Anjos, e não à toa, né? Patrick Alain não vem jogando absolutamente nada, já faz um tempo. E mesmo depois que esses jogadores chegar, fica aquela impressão que a turma não se liga que a Série C é 19 jogos, né? Você sempre entra na competição faltando jogadores, pô. Impressionante, pô. Aí faz uma primeira metade péssima, aí o jogador tem que chegar e tem que render o máximo que ele pode nos próximos 4 jogos. Vencendo 3 de 4, 4 de 4, é assim que o Náutico tem... Margem zero de erro, né? Rapaz, a Série C que o Náutico fez em 2023, em 2024 e esse ano, assim, é digna de time de várzea, pô. Não é de um clube do tamanho do Náutico, pô. Assim, impressionante, velho. Não, tu tá falando em nível de organização, né? Isso. É lamentável, meu. E é sempre o mesmo erro, né? Tipo, o Náutico errou as mesmas coisas nas 3 Série C, o início ruim em todas. É difícil conseguir no campeonato de tiro curto. Você faz 8, 10 rodadas ruins e se espanta porque não classificou no final. Porra, não jogou metade da competição, porra. Você fica espantado e fala assim, meu Deus, não sabemos o que aconteceu. Não subimos de novo. Por quê? Porque metade do campeonato você passou dormindo. No ano passado, pô, não trouxe o goleiro faltando 2 rodadas, pô. E no 2023 também, aquele Maxwell e o outro atacante, o ponta que tanto precisava chegou faltando 2 rodadas. Jogou contra o Brusque e contra o São Bernardo. Fez um gol ainda. É impressionante, assim. É a mesma coisa, pô. Às vezes fica a impressão que é por querer, não é possível, velho. Porque você agir de forma tão irresponsável, você fica dizendo assim, será que tem dolo aqui nisso aqui? Porque não é possível, velho. É os mesmos erros. Os mesmos erros. Não, a gente tá jogando com o Índio e com Felipe Santana. E a gente contratou 5 zagueiros, né? Quantos zagueiros foram contratados? Fagner Alemão. Tá jogando com o Índio. E tá jogando com o Índio, pô. Tá jogando com o Índio, ele é um absurdo tão grande, velho. Tão grande, assim. Índio já não chamava minha atenção na base, pô. Cheguei a ver alguns jogos de Índio, pô. Nunca gostei do jogador. E Índio ser titular do Náutico assim é um absurdo tão grande. Não à toa. Não, independente, mas é até independente da qualidade ou não do jogador. O Náutico contratou 5 jogadores, pô. E hoje joga com um cara que já estava aí. Então pra que contratou? Não, é inacreditável. Se fosse para jogar com o Índio, não precisava ter contratado ninguém, pô. E esse ano eu acho que tá pior do que o ano passado. Porque o ano passado, esse ano tá gastando mais dinheiro. Se você juntar a folha do time, olha que ainda falta contratação a fazer. Se você juntar a folha atual do Náutico, somando com a comissão técnica, tá girando em torno de 1.400.000. É nessas horas que alguém lá do Náutico me escuta falando isso, e não é 1.400.000, é 1.360.000, e ele diz, é mentira. Já tá mentindo aí no ar. Não é 1.400.000, é 1.360.000. Tá bom. Fica com teus 40 aí e contrata mais 2 diretores de futebol. Aí o Náutico tá com 1.400.000, tá? E o time, de forma alguma, esse time aparenta ter esse valor. Pelo contrário. Esse time aparenta ter um valor de uma folha de 600.000, porra. 600, 700.000. Vocês lembram quando o Náutico renovou com a base do ano passado? Aí deu uma certa valorização para alguns jogadores e tal. Aí a gente fez os cálculos, os jogadores com as renovações ficaram em torno de 300.000.
Aqueles 7 jogadores que o Náutico renovou no começo do ano. Se você olhar a base do time hoje, de alguns jogadores que rendem alguma coisa ou que tem uma expectativa de render, é a mesma base que renovou do ano passado. Que custava 300 mil. E muita gente achou que estava caro. Eu não acho que estava caro. Ah, deu renovação para Patrick Alan. Gente, mesmo que ele não merecesse, o futebol inflacionou de um jeito que um Patrick Alan, mesmo sendo um jogador contestável, iria estar ganhando o valor que está ganhando hoje. Se brincar, estaria ganhando mais. Se o Náutico precisasse contratar um jogador meia-boca como o Patrick Alan, hoje no mercado ia ter que pagar mais de 60. Paulo Sérgio é a mesma coisa. Então, no final das contas, aquelas renovações não foram caras. Não foram caras. Mas ali tinha 300 mil da folha. É um valor ok. Aonde que a gente encontra uma qualificação em cima daquela base de mais 1 milhão gasto em folha, junto com a comissão técnica? Você não acha isso no time, pô. Você não acha esses valores no time. Impressionante.